Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Você tem problema de infiltração no seu condomínio? Você sabe os estragos que isso pode causar nas unidades de cobertura, principalmente nas garagens? A gente vai debater sobre isso. Aproveita que você está aí com a gente, clica no sininho, se inscreva no canal para ficar sempre atento às nossas novidades. Priscila, você quer começar? Posso começar. Eu vou começar falando que, gente, água não é brincadeira. Água, se você não faz um conserto, uma manutenção realmente eficaz, você vai ter um problema pro resto da vida, né? Eu acho que vocês concordam comigo nesse sentido. Você sabia que a impermeabilização que eles fazem, ou deveriam fazer, antes de entregar o condomínio, tem uma validade? Isso é bom de estar ali no seu cronograma, né? Na sua agenda do condomínio, né? O condomínio, quando vai chegando perto dos 10 anos, ele já precisa trocar essa manta ou esse método de impermeabilização. Não adianta você achar que, não, a gente dá um jeitinho aqui, a gente só faz essa partezinha aqui, ó, e vai ficar tudo bem. Não a água vai procurar outro caminho para descer, né? Eu acho... a Priscila colocou um prazo, mas assim, independente de prazo, né? A ABNT tem todos esses prazos na norma dela. Independente disso, isso tem que ser monitorado periodicamente. Então, de repente, com alguma intervenção, alguma coisa que se furou uma manta ou se prejudicou uma impermeabilização, alguma ação mecânica, você tem que ter uma fiscalização permanente disso para detectar o problema e corrigir antes que cause os estragos. A gente tem casos de coberturas, eu tive numa cobertura nessa semana, que a casa da condômina está destruída, cheia de infiltração, goteira na banheira, goteira dentro do banheiro do filho, o armário do filho cheio, molhou toda uma coleção de livros que ele tem, tá um cheiro de mofo terrível. E isso é responsabilidade do condomínio e consequentemente, do síndico, que representa o condomínio. Claro. Uma recomendação muito importante é quando o síndico ele assume o condomínio. Eu, quando assumo o condomínio, normalmente trago um parceiro de confiança do síndico, para que ele faça uma análise SWOT em toda a edificação, para verificar problemas normalmente escondidos, normalmente maquiados, normalmente, como é que eu posso dizer? Negligenciados, não é? Porque, como os meninos disseram, a Pri e o Rogério, a água sempre vai encontrar um local para se acomodar. Uhum. E quando você faz esse trabalho preliminar, você consegue identificar os problemas, as patologias que estão naquela edificação. Porque existem patologias relacionadas às infiltrações que já estão muito avançadas. Eu assumi recentemente um condomínio que já tinha um laudo conclusivo, falando, orientando, trazendo as informações necessárias para que o problema de impermeabilização decorrente das infiltrações de água fossem sanados e resolvidos. Passados 3 anos, depois que eu assumi, eu verifiquei através de um outro laudo que o problema ele ainda persistia e que sim, deve ser resolvido muito brevemente. Por quê? Porque nós temos casos, inclusive, vocês podem até procurar no Google, vídeos de desabamento de garagens, né? Casas vizinhas caindo para dentro do prédio por conta de problemas de infiltração. Acúmulo de água. Então, assim, muitas vezes as ferragens já estão expostas, escondidas muitas vezes, inclusive, por aquelas capas plásticas de PVC nas garagens que maqueia, esconde o problema que está lá há muito tempo, não é? Eu tô rindo porque você falou das capas plásticas, né? E às vezes a solução barata do síndico despreparado ou do corpo direitinho é esconder o problema. Não, né? o que importa é não aparecer. Mas eu acho que a gente chegou no ponto. O síndico despreparado, a gente já falou algumas vezes que o síndico não é obrigado a saber de tudo, né? Então,
procura ajuda, principalmente quando você tem problema com água, né? Se você me permite, Priscila, a frase que você falou logo no início, eu digo que água é o terror do síndico. Sim. Porque problemas com água certamente vão dar dor de cabeça. E se você efetivamente não tomar nenhuma ação, essa dor de cabeça tende a ser cada vez maior, né? Agora, também eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala genericamente de infiltrações, você tem vários tipos de infiltrações que são responsabilidade do condomínio. Por exemplo, se você é morador de uma cobertura do último andar do prédio, obviamente, se você está com uma infiltração no seu teto, vem de cima e aí a responsabilidade do condomínio. Agora, tem outros tipos de infiltração que são responsabilidade do seu vizinho de cima, e não efetivamente do E aí condomínio. entra na mesma história que a gente falou do barulho, né? Sim. Isso é um problema Problema entre entre unidades. Exatamente. Um outro ponto também que é importante lembrar, se você tem uma infiltração da parede externa, porque o Rogério comentou, muito bem lembrado, normalmente é cobertura, topo do edifício, laje da garagem, térreo, é aí onde estão os Jardim, principais. Né? Mas você tem situações de infiltração Da das fachada. paredes, da fachada, Sim. que efetivamente estão com problema, com fissuras, com trincas. Então, tudo isso tem que ser muito minuciosamente Avaliado. estudado Por especialista. com pessoas que entendem do assunto Tem que para usar. você conseguir resolver definitivamente. E eu acho que é interessante, assim, os orçamentos que você recebe precisam ser avaliados, porque você tem vários tipos de manta, você tem vários tipos de solução. Às vezes você tem a solução de injeção. Em alguns lugares funciona muito bem. Sim. Só que não adianta você colocar a injeção onde não tem permeabilização. A gente já escutou um caso em que tá dando injeção no segundo subsolo, sendo que no primeiro subsolo o piso não é impermeável. Você entendeu? Do tipo, oi? Você tá gastando 18 mil reais à toa? Por quê? Porque você acha que sabe tudo? Gente, a base da Eu porcaria. queria só fazer um parêntese, gente. O Carlos falou sobre fachada. Nós temos um programa sobre fachada. Você voltar aí na nossa timeline, você acha ele. A gente falou só sobre fachada. Não, e eu acho interessante também, por exemplo, você recebe o prédio, né? E aí a piscina veio sem escada, né? E aí vai o gênio E fura. e fura a laje e a impermeabilização. Então, assim, não faça isso sem autorização e sem a construtora, sem a incorporadora te dizer onde você pode furar e o método que você tem que furar. Porque senão você vai perder a garantia, né? Eu acho que é um... Mais importante, mas a garantia perder a impermeabilização. Cobrar exatamente. Cobrar a escada, porque eles já deveriam ter entregue a escada. A gente tocou no assunto das placas, né? Essas placas de PVC que são usadas muito comuns em garagens, em subsolos de garagem, mas aqui eu gostaria também de fazer um alerta. Uma coisa é a construtora entregar esse tipo de placa já instalada. Normalmente, pelo que a gente conhece, as construtoras sérias, elas fazem isso quando os subsolos, o terreno é mina d'água. Então, você não tem uma solução, você não tem como impedir que o solo continue minando água. A solução é drenar E a a água. drenar, exatamente. Manter a Mas Você precisa ter um... você tem que ter uma drenagem adequada e uma proteção. E como é o nome? Pra você poder ver. Um quadradinho que você possa ver se o Uma ralo caixa tá de limpo. inspeção. Caixa de inspeção. As caixas de inspeção, se elas não existem, elas precisam ser criadas, né? Para mim, o grande problema nesse quesito das placas é quando o síndico resolve colocar as placas E tampar o para problema. tapar o problema. Maquiar. E tem muitos deles. Gente, isso é um absurdo, porque isso com certeza E vai na ficar pior. E né? na mesma ideia das placas são as pingadeiras, os rufos que eles Não, mas colocam no teto. você quer me deixar ficar com ódio? É quando você fala que tem infiltração? Não, mas só coloca um negocinho e manda pro ralo. Gente! Não, e quando passa o valor total para fazer impermeabilização, por Sou exemplo. Tabajara. Mas é a Bajara mesmo. Quando passa um orçamento total para fazer impermeabilização de determinado espaço, eles falam: não, faz por parte, só onde tá pingando. É um absurdo isso. O valor é tão. É tudo isso. Não, a questão também da escada da piscina tem a questão da laje, da antena, né? Você não pode simplesmente furar a laje. Você faz sei lá, um degrauzinho pra colocar a antena em cima. Sim. Não fura! Adequação de a para-raio. laje. Exatamente. Não é? Eu já vi empresas, assim, tabajaras, não é? Carlos, por favor,
antes que a Vanessa continue, o nosso público que tem menos de 40 anos, explica o que é a solução Tabajara. Ai, gente, coloca aí pra procurar Cacete Planeta. É só colocar no Google, Cacete e Planeta, vocês vão entender Às o que é a vezes a gente solução até parece um Tabajara. pouco É verdade, com viu? Planeta Muito Urgente. bem lembrado, a gente esquece. Olha, a gente acaba se denunciando sem querer, né? Só com alguns comentários. Mas é isso aí, Vanessa, a questão do para-raio mesmo. Já vi isso acontecer. Vamos revitalizar o topo do prédio. Aí tira a manta anterior, recoloca a manta e aí fura para colocar o para-raio. Você acabou com o serviço. Pois é. Você acabou de pagar uma grana Você pra adequa- Também jogar dinheiro fora, Você né? adequa a norma e aí prejudica todo um trabalho que acaba sendo um valor bastante considerável, né, pro prédio, trazendo mais um problema, ou seja, falta de quê? Falta de supervisão, falta de olhar mesmo, é o olhar clínico do síndico. Muitas vezes o zelador não sabe, né, essas questões, não percebe isso. Por isso que o síndico tem que ter um olhar apurado. E né? é importante, só deixar um aviso pro pessoal também, a gente já fez um programa também sobre coberturas, né? Então, o morador da cobertura, o primeiro sinal que ele perceber, né, de qualquer infiltração, de qualquer problema, avisar o síndico. Porque isso só tende a piorar. E quanto antes for resolvido, melhor, porque vai trazer menos danos à unidade dele e também menos despesa para o condomínio. Eu acho, né? eu não acho, porque eu tenho certeza. Mas, por exemplo, se você recebeu uma reclamação de infiltração da cobertura, o prédio é novo, documenta. Não adianta você ficar caçando quem é o responsável para resolver o problema, porque o prejuízo vai aumentar, né? Acho que isso é o primordial. Resolva. Documente, resolva e depois você se resolve com quem é o responsável na justiça. Teve um caso de um morador, né? A parede do banheiro tava com infiltração na laje e aí começou a ficar preta. Começou a ficar escuro, assim. Ele falava, é que eu fico muito tempo no banho. E eu percebi, fui resolver um outro problema. Aí, quando eu passei pelo banheiro, eu falei, nossa, nós estamos com problema de infiltração aqui também. Ele falou, não, aí não é. Tá ficando escuro porque eu fico muito tempo no banho. E quando eu morava em casa, também tinha isso. Então, eu achei que era uma coisa normal do vapor. Eu falei, não. É mofo? É mofo mesmo. Você devia ter falado, insalubre. primeira coisa, não fique muito tempo no banho porque a água tá acabando. Exatamente. A água no mundo está Coisa, acabando. o tipo de tinta mudou de 20 anos atrás e agora as exatamente. tintas que são usadas agora, elas já têm uma certa proteção para Eu acho que umidade. é interessante a gente colocar também que é importante você ter um histórico fotográfico quando esse tipo de problema acontece, porque você pode resolver o problema e, de repente, o morador vir imputar responsabilidades e etc, etc. Nós mesmos tivemos um caso numa cobertura em que nós chegamos no condomínio, um síndico tinha renunciado e eles tinham já contratado a obra da laje, porque pingava na casa da cobertura. O que aconteceu? Começou a tirar a manta anterior para colocar a nova, né? Eles começaram a quebrar o contrapiso. Quebrando o contrapiso, caiu um tijolinho da fachada. Para a obra, certo? Fizemos tudo o que tinha que ser feito. Protegemos, fizemos e avisamos a unidade que, olha, nós vamos precisar esperar o laudo referente à fachada, porque eu não sei se eu posso continuar o serviço sem prejudicar a fachada ou não. Né? Isso tudo, óbvio, que na época do Natal, né? Que é bem na época que você não consegue Quando mais nada chove, rápido. Vocês estão bem Tranquilos. prestadores de Verãozaço. Quando mais chove também, né? Época do A verão. gente conseguiu um laudo rápido para aquilo. E o morador, depois que a gente acabou tudo, a gente refez o piso dele, né? Porque caiu água no piso, não tinha o que fazer. O morador veio e falou assim, então, eu tinha uma televisão de $50 mil na minha sala e ela danificou a culpa do condomínio. Mas espera, você tinha uma televisão de $50 mil Você não tirou, e né? você não tirou, a gente avisou que ia ter que parar o serviço. O condomínio inteiro foi informado por conta do pedaço da fachada que caiu, né? Foi exatamente o que o juiz respondeu para ele na ação. E aí a gente fica feliz porque a gente fez o serviço corretamente. A gente avisou, a gente mandou carta protocolada, a gente tinha fotos. Então, Documentado. precisa se precaver, precisa documentar, precisa, né? Uma coisa importante que a gente falou no programa de fachada, mas eu acho importante reforçar,
hoje quase todas as unidades colocam tela nas janelas, né? E a tela precisa ser de um parafuso, uma bucha, para segurar. Adequada. Tela de proteção. Tela de gente. proteção, tela de proteção para Pra criança. isso. Gatinho também. Para animais Pra também pets. E esse serviço, ele tem uma norma, você tem que pedir uma RT de execução e a empresa tem que ser responsável por eventuais infiltrações que isso possa causar. Porque ele vai furar Parapeito. o parapeito da janela e se ele não for calafetado da forma correta, vai causar infiltração na fachada. Na sua própria casa, Na sua ou na do casa. vizinho de baixo. Cai o emboço, né? Cai o emboço Exatamente. da fachada e isso vai causar um prejuízo grande para o condomínio. Na verdade, o que eu costumo dizer, né? Porque as pessoas, elas relutam muito em entregar RT quando vão colocar a rede, tela. né? Porque a tela acaba saindo quase o mesmo preço da RT que a empresa cobra. Então, as pessoas meio que, né, se opõem a fazer isso. Mas E uma empresas vez... de qualidade já trazem, né, tudo isso Então, já. mas quando você fala, o Só que se morador você vai já... pelo preço, É. se tá pelo mais barato, a RT não tá inclusa, porque a RT Exatamente. custa, né? Mas uma vez E eu não só falei para custa, ela traz responsabilidade para quem de Sim, direito. sim. Exatamente. Eu falei Isso uma é importante vez- as pessoas saberem. não, mas eu Nem tô- todos gostam de emitir a RT porque não querem ter a responsabilidade técnica. Não, mas o que eu quis dizer é que se você vai fazer a consulta de preço do serviço e se você não tiver um escopo, né, se você não falar para a empresa quando você for cotar a rede, eu preciso de ART, eu preciso de seguro, claro. eu preciso dos laudos dos funcionários que eles têm qualificação para trabalhar, você pega uma empresa desqualificada que vai mandar um preço menor porque ele não vai ter esses custos. Foi isso que eu quis dizer. Perfeito. E aí, uma vez, até para ilustrar, eu com um morador, que inclusive mora no nosso prédio, é uma pessoa esclarecida. E ele falou, mas por que eu tenho? Meu netinho, eu tô com medo e tal. Aí eu falei pra ele, olha, pensa uma coisa comigo. Eu posso autorizar com você se responsabilizando por qualquer dano que venha a ocorrer com a fachada, tá? E aí ocorre um dano com a sua fachada. Você já imaginou o seu prejuízo? Você tá certa. Eu vou encontrar uma empresa que entregue com RT. Então é assim, a gente muitas vezes está protegendo o próprio morador. E eu condomínio, né? Assim, mas se o problema foi na bucha que ele colocou ali, Pessoal, sinto muito. eu acho que esse é um tema esse é um ponto do tema que eu acho que é extremamente importante, que muita gente não dá valor. Uma simples bucha que o Rogério mencionou e agora a Priscila reforçou, ela pode literalmente fazer um estrago legal. Uma não, né? São várias buchas que eles vão aplicar. Ela faz um estrago razoável com o tempo, com chuva, no emboço da sua varanda, do seu parapeito, enfim. Então, fique atento a isso, porque isso realmente vai te dar dor de cabeça. Eu tive um problema com essa questão das redes de proteção no condomínio e que, assim, o parafuso tradicional era desse tamanho, assim. Para aquela edificação, para aquele condomínio por conta da construtora, que teve problemas iniciais nos embolsos do própria edificação, tinha que ser um parafuso desse tamanho, ou seja, mandar fazer um parafuso especial. Não fizeram, vários moradores não fizeram. O que aconteceu? Começou a cair realmente placas de embolso, a ponto da gente ter que interditar uma boa parte da área comum próximo à torre, para resolver esses problemas depois de forma pontual. Mas caíam-se placas, imagine cair isso na cabeça, dependendo da altura, na cabeça de um morador. Aí você está trazendo o quê? Uma fatalidade, não é? Além do problema de infiltração, da fatalidade. E se o síndico não toma uma ação, ele é responsabilizado por isso. Exatamente. Eu acho que E outra coisa importante, só para finalizar essa minha fala, as empresas que a gente contrata para fazer a questão de problemas pontuais de infiltração, porque normalmente, se você contrata uma empresa de qualidade, ela já vai fazer o teste de percussão, e aí efetivamente já vai saber onde é que tem os problemas mais críticos. E Mas vai tem ser empresas que responsável disfarçam. pelo que não fizer. Exatamente. Tem empresas que disfarçam isso, claramente disfarçam, diminuem assim uma parte do trabalho, por isso que a empresa deve ser acompanhada por um outro engenheiro, por uma outra pessoa. E trazer esses problemas pontuais, por quê? Porque maqueiam também, tem empresas de fundo de quintal, lembrando que preço e qualidade normalmente não caminham andam juntos, né? Sempre gosto de trazer isso, mas que maqueia o problema e depois volta. E aí fala, mas isso aí já é um outro problema do qual não foi, por isso o laudo fotográfico, registrar documentalmente, tudo que está sendo realizado. Eu entendo que é interessante, eu sei que o tempo está acabando, mas é interessante a gente colocar a questão dos jardins, que é uma área permeável no térreo.
e que causa infiltração nas garagens. Então, fique atento. Existe o tempo que você precisa, que aquela impermeabilização dura, certo? Então, perto dessa validade, você impreterivelmente vai ter problema em garagem. E tendo problema em garagem, você vai ter a restauração de veículos para fazer. Então, você precisa se programar financeiramente para essa impermeabilização. Eu acho importante isso mesmo. E piscina, tem uma série de fatores. A gente vai fazer um programa sobre plano diretor. Você procura na timeline também, que a gente vai falar sobre esse planejamento. Tudo é metrificado no condomínio, tudo tem um tempo de duração. A manutenção preventiva pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas se você tem que saber que aquele equipamento tem tempo para durar. O elevador tem uma vida útil de 20 anos. A partir daquilo, ele pode durar 23, ele pode durar 19, mas assim, 20 anos é ali a média. A impermeabilização, 10 anos. A fachada, você tem que fazer a cada 5 anos, pelo menos, uma verificação. Então, isso é importante. A piscina, você falou da piscina, principalmente piscinas que tem aqueles pastilhas. O rejuntamento. O rejuntamento começa a cair, já não tem rejunte mais. A pessoa fala, mas tá suja. Não, a piscina tá limpa, tá faltando rejunte mesmo. E começa a causar infiltração. Posso só fazer um último comentário? Claro. Em cima do que a Priscila comentou, o síndico não tem que saber tudo e para esse tipo de serviço tem que buscar realmente ajuda profissional. Para quem nunca viu um processo de impermeabilização, por exemplo, de um topo de prédio, eu deixo aqui uma sugestão. Você não precisa ser especialista, mas seria interessante você acompanhar o dia que forem fazer a instalação da manta, para você ver que tem alguns detalhezinhos que são importantes e que fazem todo sentido. Exemplo, quando chegou ali na beirada da mureta da coisa, ele tem que levar a manta 20, 30 centímetros do solo. Porque são os ralos. Os ralos. A manta tem que entrar dentro do ralo para garantir que se a água infiltrar, ela vai cair dentro do ralo. Então, são pequenos detalhes que é uma curiosidade interessante para o síndico conhecer. E isso é tudo normatizado, né, Carlos? Sim, com certeza. Bom, gente, está acabando o nosso tempo. Você ficou aqui com a gente até agora. Dê um like no vídeo, compartilha, conte para seus amigos. Vamos fazer essa informação de qualidade chegar para todo mundo. A gente está em podcast também. Dá uma procurada lá nas plataformas. A gente se vê a semana que vem. Obrigado. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.